Isabela Ferreira tinha 48 anos e um império de 5 bilhões de reais, mas nunca havia encontrado um homem que a amasse pelo que realmente era. Fundadora da maior rede de tecnologia do Brasil, havia construído sua fortuna sozinha, partindo de um pequeno apartamento em São Paulo até comandar uma empresa com mais de 10 mil funcionários. Mas o sucesso profissional não havia preenchido o vazio, que sentia cada noite ao voltar para seu penthouse de 800 metros quadrados em Pinheiros. 4 relacionamentos sérios, todos terminados da mesma forma. O primeiro com Rafael, um médico que não conseguia lidar com o fato de ela ganhar 10 vezes mais. O segundo com Marcelo, um empresário que tentou usar suas conexões para expandir os próprios negócios. O terceiro com Leonardo, um modelo que atraiu com uma influenciadora mais jovem. E o último, apenas 6 meses atrás, com Gabriel, um investidor que havia tentado manipulá-la para obter informações privilegiadas sobre fusões da empresa. Isabela estava cansada. Cansada de homens que se sentiam diminuídos por seu sucesso. Cansada de ser vista como uma oportunidade de negócio. Cansada de fingir ser menos inteligente, menos ambiciosa, menos bem-sucedida para não ameaçar o ego masculino. Aos 48 anos, começava a acreditar que talvez não existisse um homem capaz de amar uma mulher poderosa sem sentir-se intimidado ou tentar tirar vantagem. Naquela manhã de setembro, enquanto revisava relatórios financeiros em seu escritório panorâmico, com vista para a Avenida Paulista, teve uma revelação. Chamou Daniela, sua assistente executiva há 5 anos, e pediu que convocasse 4 homens para um jantar especial na próxima sexta-feira. Faria um experimento que mudaria para sempre sua percepção sobre relacionamentos. Os escolhidos foram cuidadosamente selecionados. Felipe Torres, 52 anos, empresário do setor imobiliário que a cortejava há 8 meses com flores caras e convites para viagens internacionais. Sempre impecavelmente vestido, com relógio suíço no pulso e conversas sobre investimentos offshore. Rodrigo Almeida, 45 anos e advogado tributarista renomado, especializado em fortunas familiares, havia conhecido Isabela em um evento de networking e desde então sugeria sutilmente como ela poderia otimizar seus impostos através de seus serviços. Bruno Costa, 38 anos, personal trainer e influencer fitness com 800 mil seguidores, 20 anos mais jovem que ela, sempre disponível para cuidar de sua saúde em sessões particulares que duravam horas. E finalmente, Pedro Santos, 35 anos, técnico de TI que trabalhava no departamento de infraestrutura de sua empresa há 3 anos. Sempre discreto, sempre eficiente, sempre presente quando havia algum problema técnico, mesmo fora do horário comercial. Isabela mal havia reparado nele até aquela semana, quando o viu recusando educadamente uma promoção que o afastaria do trabalho técnico, dizendo que gostava mesmo era de resolver problemas, não de gerenciar pessoas. Pedro era diferente dos outros homens em sua vida. Tinha estatura mediana, óculos de armação simples, roupas práticas e barba sempre por fazer. Não frequentava academia, nem postava selfies. Morava em um apartamento alugado na Zona Leste e sustentava a mãe viúva e uma irmã que cursava enfermagem. Mas tinha algo nos olhos que intrigava Isabela. Uma inteligência silenciosa, uma gentileza genuína que parecia fora de lugar naquele mundo corporativo de aparências. Na sexta-feira às 20 horas, os 4 homens chegaram ao penthouse de Isabela, todos curiosos sobre o motivo do convite misterioso. O ambiente estava elegantemente preparado. Vista deslumbrante da cidade iluminada, a mesa posta com cristais e porcelanas finas, música ambiente suave. Felipe chegou com uma garrafa de vinho francês de R$1.000. Rodrigo com um livro de primeiríssima edição sobre estratégias financeiras. Bruno com um buquê de rosas brancas gigantesco. Pedro chegou por último, com as mãos vazias e expressão confusa, ainda sem entender por que sua chefe o havia convidado para um jantar com outras pessoas. Depois do jantar servido por um chefe particular, Isabela reuniu os 4 homens na sala de estar. Com uma elegância natural, explicou seu plano. Cada um receberia um cartão de crédito Platinum conectado diretamente à sua conta pessoal, sem qualquer limite de gastos. Teriam exatamente 48 horas para comprar o que quisessem, onde quisessem, como quisessem. Não precisariam prestar contas, não haveria julgamentos, não existiriam consequências. Os olhos de Felipe brilharam imediatamente. Rodrigo ajeitou a gravata com um sorriso calculado. Bruno soltou uma risada de incredulidade. Pedro, entretanto, ficou pálido, balançando a cabeça negativamente e dizendo que não podia aceitar, que seria inapropriado, que ela era sua chefe. Isabela insistiu firmemente. Durante 48 horas ele não seria seu funcionário. Seria simplesmente Pedro, um homem livre para fazer escolhas sem hierarquias ou obrigações. Os 4 saíram do penthouse com emoções completamente diferentes. 3 deles já planejavam mentalmente suas compras extravagantes. Um deles, porém, estava prestes a mostrar a Isabela Ferreira o verdadeiro significado de caráter. Felipe Torres começou sua jornada de compras na manhã de sábado com uma visita à concessionária BMW na Zona Sul. Comprou um X7 blindado 0
quilômetro por R$980 mil, argumentando mentalmente que precisava de um carro adequado para acompanhar Isabela em seus compromissos. À tarde, foi até a joalheria Gagon Sterne, no shopping Cidade Jardim, onde adquiriu um relógio Patek Philippe de R$420 mil e um anel de diamantes de R$180 mil para ocasiões especiais. No domingo, reservou uma suíte presidencial no Copacabana Palace por uma semana, R$85 mil, e comprou passagens de primeira classe para Dubai, mais R$60 mil. Finalizou comprando 3 ternos sob medida na Daslu, R$45 mil. Total gasto, R$1.770 mil. Rodrigo Almeida adotou uma abordagem mais estratégica, como esperado de um advogado experiente. Começou comprando um apartamento de investimento em Perdizes, R$2.200 mil, pensando na valorização futura. Depois investiu R$800 mil em ações de empresas de tecnologia que Isabela mencionara casualmente durante o jantar. Comprou também uma participação societária em um escritório de advocacia boutique que estava se expandindo, R$500 mil, para não parecer apenas interesseiro. Adquiriu presentes caros. Um quadro de Tarsila do Amaral em leilão por R$350 mil, para decorar a sala de Isabela, e joias de grife por R$150 mil. Total gasto, R$4 milhões. Bruno Costa viveu aquele fim de semana como se tivesse um sonho. Começou comprando um carro esportivo Portia 911 vermelho, R$850 mil, perfeito para suas fotos no Instagram. Depois foi a uma clínica de estética avançada e agendou um pacote completo de tratamentos, harmonização facial, implante capilar, clareamento dental, R$120 mil. Comprou roupas de marca em 5 lojas diferentes: Armani, Versace, Dolce e Gabbana, totalizando R$180 mil. Reservou um mês em Ibiza, em uma vila de luxo, R$200 mil, e fechou um contrato com um fotógrafo profissional para um ensaio, em Dubai, R$80 mil. Antes do prazo acabar, comprou online equipamentos de treino profissionais para montar uma academia particular. R$70 mil. Total gasto, R$1.500.000. Pedro Santos ficou 2 horas parado no estacionamento do prédio de Isabela, segurando aquele cartão de crédito como se fosse uma bomba prestes a explodir. Nunca havia tido mais de R$1.000 na conta corrente ao mesmo tempo. Toda a sua vida fora uma batalha constante para pagar contas, sustentar a família, garantir que nada faltasse para sua mãe e irmã. Sua primeira parada foi no Hospital Sírio-Libanês. Hasses Messes. Os médicos haviam diagnosticado sua mãe, Dona Rosa, com um problema sério na coluna que exigia cirurgia. Pelo SUS, a espera era de 2 anos. Pedro pagou a cirurgia completa com os melhores especialistas, R$78 mil, que garantiriam que sua mãe voltasse a andar sem dores. Depois foi à Universidade Anhembi Morumbi e pagou todos os semestres restantes do curso de enfermagem de sua irmã Carolina, mais 3 anos de mensalidades, R$54 mil, que permitiriam que ela se formasse sem a angústia de trancar o curso. À tarde, foi até o proprietário do pequeno apartamento onde moravam na Vila Matilde e negociou a compra do imóvel que alugavam há 15 anos. R$280 mil, que dariam pela primeira vez na vida a segurança de um teto próprio para sua família. Depois passou em uma loja de móveis e comprou uma cama ortopédica nova para sua mãe, um computador para os estudos da irmã e eletrodomésticos para substituir os quebrados, R$18 mil em itens práticos e necessários. No domingo à noite, Pedro fez algo que Isabela jamais esperaria. Voltou ao escritório da empresa fora do horário e usou seu acesso para revisar os sistemas de segurança digital. Descobriu 3 vulnerabilidades críticas que poderiam expor dados de clientes. Passou a noite toda trabalhando gratuitamente para corrigi-las, documentando tudo em um relatório técnico detalhado que deixou na mesa de Isabela. Antes do prazo acabar, Pedro fez uma última compra. Entrou em um sebo no centro da cidade e comprou um exemplar de O Pequeno Príncipe de capa dura, edição ilustrada, R$45. Sempre havia sido seu livro favorito, mas nunca teve condições de comprar uma edição bonita. Total gasto, R$430.045. Isabela havia contratado uma empresa de auditoria discreta para monitorar cada transação realizada com os cartões. Na segunda-feira pela manhã, quando abriu os relatórios detalhados em sua mesa, sentiu um aperto no peito que não esperava. Felipe gastara quase R$2 milhões em luxos pessoais. Rodrigo investira R$4 milhões pensando em multiplicar dinheiro. Bruno esbanjara R$1,5 milhão em aparências e lifestyle. E Pedro havia gastado R$430 mil para salvar a mãe, garantir o futuro da irmã, dar segurança à família e comprar um livro de R$45 para si mesmo. Pela primeira vez em 10 anos, Isabela Ferreira sentiu lágrimas escorrerem pelo rosto. Não lágrimas de tristeza, mas do alívio. Existia bondade genuína no mundo.
Existiam pessoas que pensavam nos outros antes de si mesmas. Existia um homem que, mesmo tendo acesso a milhões, escolhera cuidar de quem amava em vez de alimentar o próprio ego. Naquela tarde, Isabela convocou os 4 homens para uma reunião em seu escritório. A atmosfera era tensa. Felipe chegou dirigindo seu BMW novo, estacionando ostensivamente na vaga de visitantes. Rodrigo chegou com uma pasta cheia de documentos sobre oportunidades de investimento conjunto. Bruno postou uma foto na entrada do prédio com a hashtag #NewBeginnings. Pedro chegou de metrô, com a mesma roupa simples de sempre, carregando seu laptop velho. Isabela estava sentada atrás de sua mesa executiva, com os 4 relatórios de gastos à frente. Começou agradecendo a participação de todos no experimento, explicando que tinha um propósito específico. Descobri quem havia como pessoa, não como conta bancária. Dirigiu-se primeiro a Felipe, lembrando que ele gastara 1,77 milhão em um carro de luxo, relógio caríssimo, viagens extravagantes e roupas de grife. Tudo para si mesmo, tudo para ostentar. Quando lhe dera aquele cartão, a primeira coisa que Felipe pensara foi em como poderia melhorar sua própria imagem para estar à altura dela. Não pensar em Isabela, pensar em si mesmo. Olhou para Rodrigo relembrando Ossi, 4 milhões gastos em investimentos estratégicos e aquisições calculadas. Mais inteligente que os outros, Rodrigo havia visto no cartão uma oportunidade de negócio. Comprar um apartamento para valorizar ações de empresas que Isabela mencionara, participação em sociedades, até os presentes eram investimentos disfarçados. Ele não a amava, queria fazer networking com seu dinheiro. Voltou-se para Bruno, apontando 1,5 milhão desperdiçado em vaidades, carro esportivo para fotos, procedimentos estéticos, roupas de marca, viagens para postar nas redes sociais. Bruno tratara aquele cartão como se fosse Natal e aniversário juntos, comprando tudo que sempre desejou para alimentar sua imagem de influencer. Ela era apenas mais uma conquista para sua coleção de relacionamentos com mulheres bem-sucedidas. Finalmente, Isabela se levantou e caminhou até Pedro, que estava pálido de pé junto à porta, claramente sem entender por que estava ali. Sua voz começou a tremer quando explicou o que ele fizera com os 430 mil reais. Não comprara carros, joias ou viagens. Usara o dinheiro para pagar uma cirurgia urgente para a mãe que aguardava há meses. Garantira o futuro educacional da irmã por 3 anos. Comprara a casa onde a família morava de aluguel há 15 anos. E a única coisa que comprara para si mesmo havia sido um livro de 45 reais. Mas não era só isso. Isabela puxou outro documento da gaveta. Pedro havia passado o domingo inteiro trabalhando voluntariamente para corrigir falhas de segurança críticas nos sistemas da empresa. Não pedira horas extras. Não esperara reconhecimento. Simplesmente fizera o que era certo porque se importava. A voz de Isabela quebrou completamente quando disse que, ao ver as compras de Pedro, havia chorado pela primeira vez em anos. Chorou porque finalmente havia encontrado um homem que não se sentira ameaçado por seu sucesso, que não tentara impressioná-la com ostentação, que não a vira como oportunidade de negócio. Um homem que, mesmo tendo acesso a milhões, permanecera fiel aos seus valores. Isabela ajoelhou-se diante de Pedro, que estava em choque completo, e pediu que lhe desse uma chance de conhecê-lo melhor. Não como chefe e funcionário, mas como 2 pessoas que talvez pudessem construir algo verdadeiro juntos. Os outros 3 homens saíram do escritório em silêncio. Felipe com raiva, sentindo-se manipulado. Rodrigo com frustração, percebendo que perdera uma oportunidade de negócio. Bruno com incredulidade, sem entender como uma mulher bilionária escolheria um nerd pobre em vez dele. Quando a porta se fechou, Pedro olhou para Isabela com lágrimas nos olhos e disse algo que ela jamais esqueceria. Você não precisa de mais ninguém tentando tirar algo de você. Você merece alguém que queira apenas dar. Os meses que se seguiram foram os mais desafiadores e ao mesmo tempo mais gratificantes da vida de Isabela. Começar um relacionamento com Pedro significava enfrentar o julgamento implacável da alta sociedade paulistana. As revistas de fofoca publicavam manchetes especulativas. Bilionária da tecnologia namora funcionário comum. Os ex-parceiros de negócio faziam piadas em eventos. Algumas amigas antigas a alertavam que Pedro só poderia estar interessado no dinheiro, mas Isabela não se importava. Pela primeira vez em décadas, acordava feliz. Pedro não a fazia sentir-se menos inteligente ou poderosa. Ao contrário, admirava abertamente sua capacidade de liderança. Pedia conselhos sobre resolução de problemas e comemorava cada vitória profissional dela como se fosse sua própria. Pedro apresentou Isabela à sua família. Dona Rosa, ainda em recuperação da cirurgia, recebeu a bilionária em seu apartamento modesto na Vila Matilde com a mesma simplicidade com que receberia qualquer pessoa. Fez café passado na hora, serviu pão de queijo caseiro e conversou sobre a vida, sobre os desafios de criar filhos sozinha, sobre os valores que tentara passar para Pedro e Carolina. Isabela se emocionou ao perceber de onde vinha a bondade de Pedro. Dona Rosa tinha pouco,
mas dividia tudo. Carolina, a irmã, agradeceu com sinceridade pela oportunidade de continuar os estudos sem preocupações financeiras. Nenhum deles a tratou diferente por ser rica. Nenhum deles pediu favores ou quis tirar vantagem. 6 meses depois, Isabela fez algo que chocou o mundo corporativo brasileiro. Anunciou que Pedro Santos seria promovido a diretor de inovação tecnológica da empresa. Não por ser seu namorado, mas por mérito genuíno. Havia documentado cada contribuição técnica que ele fizera nos últimos 3 anos, cada problema que resolvera, cada melhoria que implementara. O conselho administrativo tentou questionar, mas os números eram irrefutáveis. Pedro era brilhante, apenas nunca havia tido as oportunidades certas. 1 ano depois do experimento, Isabela e Pedro se casaram. Não foi uma cerimônia ostentosa. Realizaram o casamento no pequeno salão da igreja do bairro onde Dona Rosa morava, com 80 convidados. A família de Pedro, colegas de trabalho que realmente os respeitavam e os poucos amigos verdadeiros que Isabela mantinha. Isabela usou um vestido elegante, mas não de grife famosa. Pedro usou um terno novo, simples e bem cortado. Não havia lista de presentes milionária nem lua de mel em resort exclusivo. Viajaram para uma pousada no interior de Minas Gerais, onde passaram 2 semanas conversando, lendo, cozinhando juntos e planejando o futuro. Mas a maior transformação veio 2 anos depois. Isabela e Pedro tiveram uma filha, Helena, e foi segurando aquele bebê nos braços que Isabela tomou a decisão mais importante de sua vida. Convocou uma coletiva de imprensa que sacudiu o mercado financeiro brasileiro. Anunciou que estava reestruturando completamente sua empresa. 70% das ações seriam transferidas para um fundo gerido por funcionários, transformando milhares de trabalhadores em coproprietários do negócio. 20% seriam doadas para uma fundação educacional focada em capacitação tecnológica para jovens de baixa renda. Ela manteria apenas 10% das ações, o suficiente para viver confortavelmente e manter voz ativa nas decisões estratégicas. Durante a coletiva, explicou que o dinheiro nunca havia trazido felicidade verdadeira. O que a tornava realizada era acordar ao lado de um homem que a amava por quem ela era, não pelo que possuía. Era ver sua filha crescendo em um ambiente de amor genuíno, não de privilégios vazios. Era saber que seu sucesso agora beneficiaria milhares de pessoas, não apenas sua conta bancária. Pedro estava ao seu lado durante o anúncio, segurando Helena no colo. Quando os jornalistas perguntaram o que ele pensava da decisão radical de Isabela, respondeu com a simplicidade que o caracterizava. Minha esposa sempre teve tudo o que precisava para ser feliz. Agora ela decidiu compartilhar o excesso com quem realmente precisa. Não vejo nada de radical nisso. Vejo humanidade. A Fundação Ferreira Santos se tornou em 3 anos uma das maiores organizações de inclusão digital do Brasil. Construiu 50 centros de treinamento tecnológico em comunidades carentes. Ofereceu 10.000 bolsas de estudo integrais para cursos de programação e desenvolvimento, e ajudou 5.000 jovens a conseguirem seus primeiros empregos na área de tecnologia. Isabela continuou dirigindo sua empresa, mas agora com um propósito diferente. Não era mais sobre acumular riqueza, era sobre criar impacto positivo. Pedro liderava a área de inovação com genialidade silenciosa, desenvolvendo soluções tecnológicas que a empresa licenciava gratuitamente para organizações sem fins lucrativos. 5 anos depois do experimento que mudara tudo, Isabela e Pedro viviam em uma casa confortável, mas não ostentosa, em um bairro tranquilo de São Paulo. Helena, agora com 3 anos, crescia cercada de amor, livros e valores sólidos. Dona Rosa morava na casa ao lado, participando ativamente da criação da neta. Carolina, já formada em enfermagem, trabalhava no hospital que salvara a vida de sua mãe, devolvendo ao mundo o cuidado que recebera. E uma manhã de domingo, enquanto tomavam café da manhã no jardim, Isabela olhou para Pedro lendo uma história para Helena e percebeu algo profundo. Ela havia passado décadas acumulando bilhões, achando que precisava de mais. Mas a verdadeira riqueza sempre estivera disponível, esperando apenas que ela olhasse no lugar certo. Não eram os zeros na conta bancária que importavam. Era o homem que a amava nos dias ruins, a filha que sorria todas as manhãs, a sogra que lhe ensinara o valor da simplicidade, a cunhada que lhe mostrara que ajudar outros era o melhor investimento. Pedro levantou os olhos do livro e sorriu para Isabela com aquele sorriso tímido que a conquistara. E ela soube com absoluta certeza que havia feito todas as escolhas certas. O experimento revelara mais do que o caráter dos homens ao seu redor. Revelara a ela mesma o que realmente importava na vida. Não era ter bilhões no banco. Era ter um coração que sabia onde gastar amor verdadeiro. 10 anos depois daquele experimento, a história de Isabela e Pedro se tornou lendária no mundo empresarial brasileiro. Não pelos bilhões que ela acumulara, mas pelo bilhão que distribuíra. Não pelo império que construíra, mas pela revolução silenciosa que iniciara. A Fundação Ferreira Santos havia transformado a vida de mais de 50.000 jovens de comunidades carentes,
criando uma nova geração de profissionais de tecnologia. Muitos deles voltavam para suas comunidades e replicavam o modelo, criando um efeito multiplicador de oportunidades. Isabela, agora com 58 anos, continuava trabalhando, mas em um ritmo diferente. Dedicava 3 dias por semana à empresa, 2 à fundação e 2 à família. Pedro, aos 45, havia se tornado referência em segurança digital, palestrando em universidades e compartilhando conhecimento gratuitamente. Helena, com 13 anos, crescera ouvindo a história de como seus pais se conheceram. Quando perguntava à mãe qual era o segredo para encontrar amor verdadeiro, Isabela sempre respondia a mesma coisa: não procure alguém que queira o que você tem. Procure alguém que ame quem você é. E todas as noites, antes do dormir, Isabela olhava para o livro Gasto de O Pequeno Príncipe na estante do quarto. Aqui o exemplar do R$ 45 que Pedro comprara para si mesmo durante o experimento. A única coisa que ele quisera para si, quando teve acesso a milhões, naquela escolha simples estava a resposta que ela procurara a vida inteira. O verdadeiro amor não se impressiona com o tamanho da fortuna, mas com o tamanho do coração. E você, o que faria com um cartão sem limites por 48 horas? Conta pra gente nos comentários. Você já passou por um teste de caráter? Como reagiu? Você acha que ainda existe amor genuíno nos dias de hoje? Queremos saber sua opinião. Inscreva-se no canal, deixe seu like. Nos vemos no próximo vídeo com mais histórias que inspiram e transformam.